ó Cristo, Rei da eterna glória. Deus tanto amou o mundo que Ele deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim. Eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João: as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante de Deus. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se acreditais nos seus escritos, como acreditareis? Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Esta é a palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, a luz de Deus paira sobre toda a humanidade, mas a humanidade prefere as trevas, porque apressadamente quer que Deus haja, mas nem sempre colabora para o agir de Deus. É o que aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento, achando que Deus estava demorando demais em realizar uma obra que eles tanto clamavam, e o povo então constrói o seu ídolo, um bezerro de ouro, que eles agora tomam como seu Deus. E mesmo diante
de tamanha infidelidade, Deus ainda olha para o seu povo com misericórdia infinita, e esse povo se dá conta de que trocou a Deus por tantas outras coisas. E no Salmo de resposta à primeira leitura, vemos que esse povo então reza: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não é segundo a nossa fidelidade para convosco, mas segundo o amor, o vosso amor para com o vosso povo. E esse povo continua nas trevas quando não aceita a Jesus Cristo na pessoa de muitos judeus. Não todos, porque sempre há aqueles que se abrem para Deus. E nós não podemos generalizar um povo, não é? Mas a grande parte do povo, de forma especial os seus representantes, endureceram o coração em relação a Jesus por conta das suas palavras que mexia com eles. A alguns esta palavra toca, gerando conversão. A outros essa palavra mexe de tal forma, gerando nas pessoas incômodo. E as pessoas fazem a sua escolha: ou converter-se, ou resistir a Deus e justificar-se. É o que os fariseus fazem. Eles não aceitam a Jesus. E nós vamos ver ao longo desses dias, se aproximando da Semana Santa, esse embate de muitos judeus em relação a Jesus, não aceitando a sua autoridade. E Jesus hoje fala sobre o seu testemunho. Ele veio para revelar o Pai, ele dá testemunho do Pai. E ele diz ainda que as Escrituras dão testemunho dele, mas não quereis vir a mim, Jesus diz aos judeus, para ter a vida eterna. Então as Escrituras eram muito claras nas promessas, profecias que estavam agora se realizando em Jesus. Mas quando as pessoas são resistentes, nada é capaz de convencê-las quando elas não querem mudar de vida. E Jesus então mostra que João Batista deu testemunho dele, mas antes disso Moisés já preparava o caminho para o Messias, que é o próprio Jesus. Nós vemos que existe aqui uma incoerência muito grande por parte daqueles que não aceitam o Mestre, porque eles dizem acreditar na lei de Deus que foi dada a Moisés, mas eles rejeitam a Jesus, que agora mostra como viver esta lei corretamente, da forma mais pura e da forma mais completa. Então Jesus vai dizer num dado momento que ele não veio para acusar essas pessoas. Quem os acusará será o próprio Moisés. Ou seja, Jesus diz assim: quem vos acusará será o próprio Moisés, que vós dizeis crer. Ou seja, é a incoerência daquelas pessoas que vai acusá-las no dia do julgamento, porque elas disseram acreditar na lei de Deus dada pelo Senhor a Moisés, mas agora são incapazes de reconhecer aquele que é o autor da lei, o próprio amor, Jesus Cristo. E Jesus mostra que a maior prova que ele tem de que ele é enviado do Pai são as obras que ele realiza. Claro que João Batista foi como que uma lâmpada acesa que iluminou o caminho daquele povo, preparando o povo para receber o Messias. Mas ainda assim Jesus é maior do que João Batista. E Jesus até chega a dizer que ele não precisa do testemunho de homem algum. Se ele contou com o testemunho de João Batista, foi porque Deus, em seu plano de amor, quis a colaboração de tantos homens da história da salvação. Então veja só, um Deus que é onipotente, isto é, que tudo pode,
Um Deus que é onipresente, né? Ou seja, que está presente em todos os lugares, né? Onisciente, que sabe de tudo. Será que precisaria de nós? Claro que não, mas Ele quis precisar de tantos homens e mulheres para que estes se sentissem participantes da sua obra. E Jesus então fala daqueles que deram testemunho dele, mas mostra que o testemunho que o próprio Jesus dá é maior, porque vem acompanhado de obras. Então todo o poder de Deus se manifesta em Jesus Cristo para que ninguém tenha dúvida de que ali está o próprio Deus. Como podeis acreditar vós que recebeis a glória uns dos outros e não acreditais na glória que vem do único Deus? Se no Antigo Testamento o povo de Deus estava criando um Deus, o bezerro de ouro, agora estes homens estão se fazendo o seu próprio Deus, embora eles falem que temam a Deus, o Deus Yahvé, Deus de Israel, eles estão sendo como que ídolos, né? Por conta do seu ego inflado, o seu orgulho de receber Jesus. Eles estão buscando a glória nesta terra e não a glória de Deus. E nós devemos nos perguntar: nós estamos fazendo as coisas para a glória de Deus? Se nós agimos assim, estamos dando testemunho verdadeiro de Jesus, porque toda obra realizada mostra a Ele. Toda atitude, todo serviço, toda palavra para a honra e glória de Deus revela o próprio Deus e não a nós mesmos, né? A bondade do Senhor em nós. E Jesus chega até mesmo a questionar se eles estão sendo de fato morada de Deus, né? Se Deus consegue encontrar neles a sua morada. Então vamos refletir. Queremos ser morada de Deus. Então nós queremos acreditar em Jesus Cristo, nos deixar converter por Ele, e assim a palavra de Deus, encontrando acolhida em nós, também vai reverberar no nosso testemunho. A palavra de Deus não pode ser só repetida, não pode ser somente declamada. E tem muita gente que usa a palavra de Deus nas redes sociais, ou proferindo trechos bíblicos decorados, mas não está ecoando esta palavra com suas atitudes. Que nós, acreditando no próprio Deus, na sua palavra, deixemos que Ele haja em nós, e assim nós testemunharemos a palavra viva, que é o próprio Jesus. Deus quer contar com o nosso testemunho para alcançar os nossos familiares, as pessoas que ainda precisam se aproximar dEle, as pessoas que estão na igreja e que junto conosco precisam se santificar ainda mais, e principalmente aquelas que precisam ser resgatadas e por meio do nosso testemunho podem chegar à glória de Deus, porque tudo é para a honra e glória dEle. Vamos ficar em pé.